interdisciplinares Tecnologia e Sociedade, GTI, e a professora doutora Natália de Lima Bueno Birk, do curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Naturais. Passamos a palavra ao professor Dr. Edson Jacinski para dar início aos trabalhos da mesa redonda. Então, é com grande satisfação que convido primeiramente o professor Antônio Cruz para fazer a sua abordagem e exposição. Posteriormente, a gente vai ter também a exposição do professor Dagnino. E, na sequência, então, fica aberto para o processo de debate, de perguntas, que podem ser nessa forma escrita e também vai poder estar aberto o microfone para as exposições orais. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Eu queria começar agradecendo ao campus da UTF-PR de Ponta Grossa e a própria UTF-PR, na pessoa dos professores, diretores, coordenadores que estão aqui presentes, que compuseram a mesa de abertura do trabalho. Queria agradecer muito ao grupo de estudos em tecnologia e sociedade, especialmente nas pessoas do professor Edson e da professora Natália, que me convidaram para ter a honra de estar aqui e compartilhar com vocês algumas das reflexões que a gente vem desenvolvendo em torno desse tema no último período. Duas observações preliminares. A primeira delas é que eu estudei na Escola Técnica Federal de Pelotas, quando era ainda Escola Técnica, os meus irmãos também. Depois eu fui professor efetivo, aí já na época do Centro Federal de Educação, já quando era Cefet, e depois fui tomar outros caminhos, digamos assim, na minha vida acadêmica, mas vivenciei durante algum tempo o ambiente de trabalho desse setor, digamos, da educação técnica e superior no Brasil, que teve origem nas antigas escolas técnicas e do qual a UTF-PR faz parte. Uma segunda observação é a seguinte, como eu fiquei escalado de falar primeiro, eu vou ter que trabalhar com vocês o conceito de tecnologia social. Isso é particularmente difícil para mim, tendo na mesa o professor Renato Dagnino. Vocês imaginem aquele trabalho que vocês desenvolvem, que vocês sempre citam uma pessoa que vocês consideram que é a referência daquela área, não é o caso. Então, na verdade, hoje eu estou fazendo aqui uma banca, digamos assim, informal. Eu vou trabalhar a questão conceitual, e depois, quando a gente for tomar cerveja, o Renato vai me puxar devidamente as orelhas. Mas, até lá, eu vou me arriscar, digamos assim, a desenvolver esse conceito. O Renato vai trabalhar outras questões, e eu vou trabalhar especialmente, vou começar discutindo um pouco o conceito de tecnologia social e logo em seguida vou discutir aquilo que é realmente o meu campo, que é a relação entre tecnologias sociais e economia solidária. Portanto, eu vou ter que trabalhar os dois conceitos com vocês. Bom, o conceito de tecnologia social, como qualquer conceito, como qualquer categoria teórica, ele é uma construção histórica. Ele não nasce do nada, ele não é resultado do trabalho brilhante de uma cabeça, ele vem se construindo ao longo do tempo. Durante a década de 70 ainda, na Unicamp, aqui no Brasil, havia um professor que acho que trabalhou com o Renato durante um bom tempo, o professor Amilcar Herrera, argentino, engenheiro, que desenvolveu um conceito que era usual, não
usual por um setor, digamos assim, né, dos estudiosos da tecnologia na América Latina, que era o conceito de tecnologia apropriada. Esse conceito de tecnologia apropriada, ele partia de uma crítica bastante consistente, pelo menos no meu ponto de vista, sobre a mimetização pelos países periféricos e semiperiféricos dos padrões tecnológicos dos países centrais. Ou seja, o que se fazia era importar não apenas a tecnologia como produto ou como processo, mas importar a perspectiva, a visão de mundo que animava essa tecnologia. Vou tentar trabalhar isso para não precisar me alongar demais nessa questão. Vou dar um exemplo cotidiano, digamos assim, ou que me aconteceu pessoalmente, né? E que quando aquilo me aconteceu, eu disse, olha, isso é o avesso da tecnologia apropriada. Eu fui convidado para fazer uma discussão na Universidade de Porto Rico, uns anos atrás, e lá eu fui hospedado na moradia estudantil da universidade, em San Juan. Calor de 35 graus, Caribe, né? Mas no dia que eu cheguei, estava como agora, né? Havia chovido, tinha um ar fresco, né? Interessante, bom. Fui para o meu apartamento na moradia, resolvi abrir a janela, queria respirar ar fora do ambiente fechado. Não havia como abrir a janela. A janela estava fechada. Mas a janela do meu quarto, eu não sei por que motivos, né, ela, embora estivesse fechada, os parafusos que fechavam a janela estavam distorcidos, né, de maneira que bastava dar uma volta em cada parafuso e eu poderia abrir a janela. Brasileiro, né, fiz isso. Em 5 minutos tocou o telefone. Professor Antônio Cruz? Sim, em espanhol, falou. O senhor está com a janela do seu quarto aberta. É verdade. Então, por favor, o senhor faça o obséquio de fechá-la. Porque aqui na Universidade Nacional de Porto Rico, não se usam janelas abertas em nenhum dos prédios. Porque todos os prédios estão equipados com ar-condicionado. E a abertura das janelas é antieconômico. Certo? Fui lá, fechei a janela, liguei o ar-condicionado. O ar-condicionado, né, ele é muito importante, né, especialmente em economias, em geografias que é onde muito frio. Né, muito frio. Porque ou a gente tem ar-condicionado ou a gente tem que queimar lenha, a gente precisa se aquecer. Tá? Então, o ar-condicionado é necessário. Em sociedades, em geografias de muito calor, né, ele também é bastante utilizado. Mas, e quando não havia o ar-condicionado, como é que as pessoas se protegiam no calor no Brasil? Com a arquitetura. Mas depois os padrões arquitetônicos eles foram sendo alterados. E o nosso padrão arquitetônico hoje ele é muito parecido com o padrão arquitetônico dos países centrais, da Europa e dos Estados Unidos, né? De lugares onde fazem frio de faz frio de menos 10, menos 20 graus centígrados. No Rio Grande do Sul, ao contrário, né? Frio, né? Tão frio quanto Curitiba, por exemplo, né? Muito frio. Nós não temos nenhuma proteção contra o inverno. As casas elas não têm mais lareira, elas não têm mais estufa a lenha, né? E a única proteção para o inverno é o ar-condicionado. Elas não têm nenhuma construção arquitetônica que as diferencie. Não tem calefação, como acontece no Uruguai e na Argentina, por exemplo. Porque o Rio Grande do Sul, embora seja um estado de uma região subtropical, ele é parte de um país tropical. Ou seja, o conceito de tecnologia apropriada, ele se refere, repito, a essa mimetização de padrões tecnológicos que não são adequados à geografia, à cultura, à economia e à sociedade de um determinado espaço geográfico ou territorial. A tecnologia apropriada, né, ela pressupõe, a tecnologia apropriada é a crítica dessa
dessa mimetização, a tecnologia apropriada, ela pressupõe a construção de um padrão tecnológico adequado a essas condições sociais, econômicas, geográficas e assim por diante. Então, essa formulação teórica da tecnologia apropriada, ela foi sendo desenvolvida ao longo do tempo nesse questionamento básico acerca da relação entre sociedade e tecnologia. Se a tecnologia ela é neutra, ela serve a todos da mesma maneira, ela é apropriada, independente das condições, ela é adequada, ela pode ser utilizada independente do tipo de economia, do tipo de cultura, do tipo de geografia que se tem. Esse é um elemento fundamental da discussão que leva mais tarde à construção do conceito de tecnologia social. O padrão tecnológico da agricultura, desenvolvido especialmente nos Estados Unidos na década de 50, ele foi depois difundido para todo mundo. Ele é um padrão intensivo no uso de insumos, intensivo no uso de capital, tanto de maquinário, quanto de defensivos químicos, quanto de fertilizantes. E ele é utilizado especificamente para aumentar a produtividade em produção de escala, ou seja, em produção de grandes propriedades. Volto a dizer, muito maquinário, muito fertilizante, muito defensivo. Isso permite uma grande produtividade, portanto um barateamento do preço dos alimentos e uma capacidade de competitividade internacional a partir desse modelo. Isso parece positivo. Entretanto, qual é o efeito desse modelo sobre a pequena propriedade agrícola? Qual é o efeito desse modelo sobre a qualidade dos alimentos que chegam à nossa mesa? Qual é o efeito desse modelo do ponto de vista da sustentabilidade do comércio internacional, dos custos energéticos do comércio internacional? Tem sentido lá em Pelotas, a região de Pelotas, produzir arroz para ser vendido em todo o Brasil, inclusive boa parte da América Latina, e a gente tem que trazer tomates de São Paulo ou do Paraná para serem vendidos lá em Pelotas? Qual é o custo energético desse processo? Caminhando nessa direção, à medida que a crítica, né, à ideia de neutralidade da ciência e da tecnologia, ela foi se construindo, outros elementos foram se somando. Um elemento importante dessa crítica é a relação entre os ganhos tecnológicos e a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Especialmente no final da década de 90, né, no momento em que a transição, digamos assim, as novíssimas tecnologias gerou uma exclusão crescente no mercado de trabalho, as pessoas começaram a se perguntar, mas a tecnologia que a gente utiliza, ela melhora a vida de todas as pessoas? Ou ela melhora a vida de alguns em detrimento dos outros? No final da década de 80 eu era bancário, a gente trabalhava já com registradoras eletrônicas. E quando chegaram os primeiros computadores, os meus colegas bancários exultaram, adoraram. Maravilha, isso vai resolver o problema das filas. A gente não vai ter que trabalhar tanto, nós vamos trabalhar muito menos. Realmente eles passaram a trabalhar muito menos. Eles passaram a não trabalhar. Eu e eles, né? Os computadores nos substituíram, nós fomos demitidos. Né? Para mim foi muito bom, né? Eu fui fazer pós-graduação e tal. Mas para a maioria deles não foi. Então, esse tema da discussão, afinal, para que serve a tecnologia, a quem serve a tecnologia e como ela pode servir, levou um conjunto importante de pesquisadores da área de tecnologia no Brasil a buscarem outros caminhos em torno da pesquisa tecnológica. A buscarem caminhos em torno da possibilidade de se construir uma tecnologia apropriada às necessidades sociais, econômicas, culturais, geográficas, não apenas do Brasil, mas de determinadas perspectivas de sociedade. Que sociedade nós queremos construir?
Porque se a tecnologia não é neutra, o tipo de sociedade que nós vamos construir vai exigir um tipo de tecnologia. Um outro caminho que nos leva às tecnologias sociais, para mim é particularmente mais seguro do ponto de vista da discussão do que essa trajetória, né, da tecnologia apropriada, da tecnologia social, tem relação com a economia ecológica, da qual eu me aproximei há alguns anos atrás. A economia ecológica é uma parte, né, da ciência econômica que discute basicamente a relação entre economia e ecologia, ou economia e meio ambiente. Essa discussão tomou muita força a partir dos anos 60, especialmente a partir das formulações de um economista romeno que vivia e que ensinava nos Estados Unidos, se chamava Nicolás Georgescu Reagan. Ele escreveu um texto, ele, além de economista, ele havia também tido formação em matemática e física, e ele era um matemático brilhante, reconhecido como matemático brilhante. Ele escreveu um artigo, por 1964, 65, se chamava A Lei da Entropia e os Limites Econômicos. Não quero me alongar aqui, preciso evitar isso, porque eu sou um entusiasta dos textos do Georgescu Reagan, mas basicamente ele dizia algo que hoje, né, 50 anos depois, é corriqueiro para quase todas as pessoas. É possível nós termos uma economia de crescimento infinito num sistema natural finito, como é o planeta Terra? É possível o planeta Terra comportar uma população de 25 bilhões de habitantes? É possível que cada chinês ou que cada indiano tenha um padrão de consumo igual ao de um norte-americano? É possível que a economia siga crescendo a taxa que for? Não vou dizer nem a taxa chinesa lá de 5, 6, 7%, vamos colocar uma taxa brasileira normal dos últimos anos. É possível a economia mundial seguir crescendo a 3% ao ano, todos os anos? Nós temos recursos naturais para isso? Nós temos recursos energéticos no planeta para isso? Nós temos capacidade de tratamento dos resíduos dessa produção? Nós temos agora a conferência, mais uma conferência sobre meio ambiente da ONU em Paris, em novembro, e todos os analistas são unânimes em afirmar que será mais um fracasso. Por que ela será mais um fracasso? Porque a nossa economia, ela elegeu como seu Deus fundamental o crescimento econômico. Se não há crescimento econômico, a economia fracassou. Para haver positividade econômica, é necessário crescer economicamente. É necessário que nós tenhamos mais coisas, mais qualquer coisa, mais quaisquer coisas. Mais comida, mais automóveis, mais casas, mais televisões, mais celulares, mais computadores, isso é crescimento. Isso é bom para a economia, segundo a maior parte dos economistas. O livro do Georgescu Reagan, que reuniu seus artigos, se chama O Decrescimento. Ou seja, ele parte de um princípio simples, que depois foi adotado pela Conferência de Estocolmo, da ONU, em 1989, acho que é. 87. Diz uma coisa simples: sustentabilidade é a capacidade da economia garantir aos seres humanos uma condição adequada de vida material sem restringir às gerações futuras essa mesma condição de vida. O Georgescu Reagan dizia nos seus textos que nós estamos roubando as gerações futuras. As gerações futuras não terão petróleo, não terão níquel, não terão ferro, não terão cobre. As gerações futuras possivelmente não terão água potável em quantidade suficiente para poder suprir as suas necessidades. As gerações futuras não terão hábitats naturais.
se nós continuarmos crescendo economicamente. Que tecnologia é necessária para reverter esse processo? Que tipo de sociedade comporta uma economia sustentável? Nesse sentido. No sentido de que as gerações futuras possam ter as mesmas oportunidades que nós temos enquanto geração. Mas existe uma outra corrente dentro da economia ecológica, que é a economia política, cujo principal nome é um professor da Universidade de Barcelona, que se chama Juan Martínez Aguirre, que ele diz o seguinte: não apenas temos um problema intergeracional, não se trata apenas do problema de que nós estamos roubando às gerações futuras as oportunidades de uso dos recursos naturais, mas se trata do fato de que uma parte da sociedade contemporânea rouba essa oportunidade a uma grande parte da sociedade contemporânea. Ou seja, existe uma parte da sociedade latino-americana, uma enorme fração da sociedade africana, uma grande fração da sociedade asiática que não tem acesso a esses recursos naturais, mesmo quando esses recursos naturais são parte do seu próprio território nacional, como é o caso do Brasil. Quando a rede de tecnologia social, que se constituiu, salvo engano meu, em 2005, é isso, Renato? Por aí, né? Apresentou aquilo que ela chamou no seu conceito, sua noção básica de tecnologia social, ela foi formulada mais ou menos nos seguintes termos. Tecnologia social é o conjunto dos produtos, processos e metodologias que são desenvolvidos pela interação entre grupos sociais e grupos científicos que respeitam e valorizam as diferentes formas de saber, saber originário, saber tradicional, saber popular, saber filosófico, saber científico, saber tecnológico, e que através desse processo de interação e de valorização dos diversos tipos de saber, buscam construir soluções efetivas para problemas sociais e garantir a sustentabilidade. Exemplos de tecnologias sociais para vocês terem uma ideia mais clara. E aí eu tenho aqui uma questão conceitual, já que hoje de manhã eu e o Renato discutimos se é certo a gente usar um termo plural, tecnologias sociais. Eu vou usar nesse sentido, né? Ou seja, se é um conjunto de produtos, processos e metodologia, eu vou chamar, além de chamar esse conjunto de tecnologia social, eu vou chamar também esses produtos, processos e metodologias como tecnologia social, parte da tecnologia social. Software livre é uma tecnologia social. Ele é livremente apropriável. Ele responde a um conjunto de demandas e necessidades da sociedade. Ele é construído de forma colaborativa. Para quem não sabe como é que funciona o software livre, o código-fonte dele é aberto para que qualquer pessoa possa propor alterações no software. A agroecologia é uma tecnologia social. E os seus, entre aspas, vetores tecnológicos estão dentro dessa perspectiva. As sementes nativas, o conhecimento acerca dos defensivos naturais, dos fertilizantes naturais. As fitoterapias são tecnologias sociais. A lista é grande. Design de artesanato. Ou seja, volto a dizer, todo produto, processo ou metodologia que é livremente apropriável, que é construído na interação entre grupos sociais, pesquisadores, que visa dar resposta a um problema social e que é sustentável. A tecnologia dos softwares proprietários, como o Windows, por exemplo, é uma tecnologia social? Não, ele é um produto, é uma mercadoria privada.
que é desenvolvido, comprado e vendido. Os defensivos químicos da Monsanto são uma tecnologia social? Não, tem o mesmo caráter do software do Windows. Eu queria perguntar, tá, mas então os desenvolvedores de tecnologia, como é que eles ficam? Eles continuam recebendo seus salários, muito obrigado. O que um desenvolvedor de tecnologia social ele não tem a pretensão é de pegar um conhecimento que foi histórico e socialmente construído e a partir daquele conhecimento gerar uma patente que vai ser utilizada por um número X de pessoas e ganhar dinheiro com o uso desse produto ou desse processo ou dessa metodologia. Ele ganha dinheiro para desenvolver a metodologia. Ele pode fazer isso numa universidade, como a UTFPR, ele pode fazer isso numa empresa pública, como a Embrapa, ele pode fazer isso numa fundação de direito privado, como a The Document Foundation, por exemplo, que desenvolve a suite Office, do BR Office, do LibreOffice. Ele pode fazer isso no SPLAR, por exemplo, né, o escritório, a ONG que desenvolveu o algodão tecnológico no Ceará, há alguns anos atrás. Ele pode fazer isso, né, num projeto qualquer de desenvolvimento de tecnologias sociais. Ele pode fazer isso na ASA, na articulação do semiárido, que desenvolveu as cisternas de placas, que hoje estão instaladas em 400 mil pequenas propriedades do sertão do Nordeste, garantindo água para os pequenos agricultores. Ou seja, a tecnologia social ela é uma construção cujo objetivo não é acumular dinheiro, não é acumular capital. A tecnologia social ela tem, como o próprio conceito indica, o objetivo de gerar soluções coletivamente construídas e livremente apropriadas. Será que esse conceito de tecnologia poderia animar um outro tipo de sociedade que fosse capaz de garantir as oportunidades para nós e para as gerações futuras? Mas que tipo de economia poderia comportar esse conceito de tecnologia? Teria que ser uma economia cujo sentido precisa ser atender as pessoas. Não que a nossa economia não atende as pessoas, não atenda as pessoas, mas ela atende de forma diferenciada. Ela atende de forma discriminatória, ela atende de forma mais a uns e menos a outros. Quando a economia solidária se aproxima da tecnologia social, e o que é a economia solidária? Eu vou usar um conceito que eu desenvolvi na minha tese de doutorado. Tá? A economia solidária, por sua vez, é o conjunto dos empreendimentos econômicos associativos em que a produção, o resultado da produção, o controle dos meios de produção e o poder de decisão, seja de atividades produtivas, de consumo, de crédito, sejam compartilhados, essas quatro coisas, tá? O trabalho, o resultado do trabalho, a propriedade dos seus meios e o poder de decisão, seja compartilhado entre todas aquelas pessoas que participam dele diretamente, a partir de valores como cooperação, solidariedade e autogestão. Se eu perguntar, mas isso existe? Existe no Brasil aproximadamente 19.500 empreendimentos desse tipo, tomando-se em consideração que nem todas as cooperativas que existem são consideradas empreendimentos de economia solidária. Das 7.500 cooperativas que existem no Brasil, só 2.000 são considerados empreendimentos de economia solidária. Os outros 17.000 empreendimentos de economia solidária são associações e grupos de produtores, que reúnem aproximadamente 1,8 milhão de pessoas no Brasil, o que é praticamente o mesmo número dos assentados da reforma agrária somados aos acampados da reforma agrária, e que corresponde a aproximadamente 1,3% da população economicamente ativa do Brasil. Não é tão pouca gente.
gente. Aqui em Ponta Grossa tem vários empreendimentos de economia solidária. Eu estive na feira ontem da UEPG. Lá na feira da UEPG, eu comprei, por exemplo, um tubo de creme dental ecológico. E a moça lá me explicou o que significava tudo isso e tal, que era o que eu já sabia. Que se a gente resolvesse ler quais são os efeitos do uso do creme dental convencional na nossa boca, provavelmente a gente ficaria sem escovar os dentes. Que é bem complicado. E como será que elas desenvolveram, então, aquele creme dental ecológico que usa basicamente óleos essenciais, portanto são processos químicos, né? Óleos essenciais de ervas nativas. Teve que ser desenvolvido tecnologicamente. E eu perguntei para ela, mas a fórmula do creme dental, qualquer um pode ter acesso? Pode. Manda um e-mail para nós que a gente ensina como é que faz. Ou seja, eles não estão preocupados ali, né, com a competitividade, porque o tipo de economia que essas pessoas querem construir é outro. Então a gente se pergunta, é possível construir um outro tipo de economia em que a competição não seja o princípio básico, o motor da economia? Sim, é possível. Durante aproximadamente 100.000 anos, o princípio da cooperação foi o princípio fundamental da economia em todas as sociedades. O princípio da competição ele é recentíssimo. E é difícil a gente acreditar que numa economia marcada pela competição, o termo sustentabilidade tem algum sentido. Então, para a gente pegar alguns exemplos mais claros, vamos fazer o seguinte, eu vou passar um vídeo para vocês, é bem ligeirinho, são 7 minutos só, sobre uma experiência que a gente tem de economia solidária lá na cidade. Só que eu, como professor, eu vou passar um tema para vocês, certo? A experiência é interessante, ela é legal e tal, mas não é isso que eu quero discutir do vídeo. Eu quero que vocês tentem identificar no vídeo todas as tecnologias sociais que estão sendo utilizadas ali naquela experiência e vamos tentar quantificá-las. Identificá-las e depois quantificá-las. Está no Google Chrome, eu acho. Aí tem que ampliar a tela no cantinho. Isso. E play. O problema frequente enfrentado pelos pequenos produtores de alimentos é a dificuldade de contato com os consumidores. Mas uma iniciativa quer mudar essa realidade. A partir de agora, é possível adquirir esse tipo de produtos de uma forma nada convencional.